No Saber Direito desta semana, a professora Larissa Kimmel traz um curso de Direito Imobiliário na prática. Ela aborda a posse, os direitos reais, a propriedade, as espécies de uso capião, doação de imóveis, usufruto e a lei de locação. A aula 3 é agora. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito, aqui na TV Justiça, no nosso curso Direito Imobiliário na Prática. Me apresentando, para quem não assistiu às aulas anteriores e ainda não me conhece, o meu nome é Larissa Kimmel, eu sou especialista nessa área de direito imobiliário, direito de família, direito sucessório, também sou mestre em administração de empresas e esse curso Direito Imobiliário na Prática eu fiz principalmente pensando nos meus clientes, nas pessoas, nas situações que você percebe no seu dia a dia, que muitas vezes por falta de conhecimento, as pessoas acabam entrando em confusão. Então, é um curso focado principalmente na questão de direito imobiliário, na primeira aula nós falamos sobre o direito das coisas, o conceito do direito das coisas e o instituto posse. Na segunda aula nós falamos sobre a questão da propriedade, que é o importante, o mais importante instituto dentro do campo do direito real, que é quando você dispõe dos 4 elementos constitutivos, do bem, do imóvel, que é o direito de usar, o direito de gozar, o direito de dispor, o direito de reaver, aquela coisa, aquele bem, aquele objeto de quem injustamente o possua. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta do uso capião. Na aula anterior nós abordamos sobre a adjudicação compulsória, que é uma forma de você regularizar o seu imóvel e adquirir a propriedade dele. E hoje nós vamos falar sobre a ferramenta do uso capião, que é uma ferramenta extremamente importante para você que possui a posse do seu imóvel e quer regularizar essa situação e não consegue. Muitas vezes a pessoa não consegue por quê? Porque ela não tem a matrícula desse imóvel, então tem que ser aberta, tem que ser feita uma matrícula, outra questão tem que ser desmembrada, essa matrícula, o terreno está dentro de uma matrícula mãe, uma matrícula muito grande, então tem que haver o desmembramento dessa matrícula, enfim, existe N situações que muitas vezes as pessoas elas podem se apropriar do Instituto do Uso Capião para conseguir regularizar o seu imóvel. Lembrando que nas próximas aulas, a aula 4, eu vou falar sobre o direito de laje, vou continuar falando sobre os direitos reais, vou falar sobre o usufruto, a questão da doação com usufruto, o uso, e por fim, na última aula, nós vamos abordar questões referentes à locação, dúvidas principais que eu percebo no meu dia a dia que as pessoas possuem sobre a locação. Enfim, então, vamos começar a aula de hoje, principalmente lembrando da aula anterior, que é o quê? O jargão que eu falei muito, dono é quem registra. Então, digamos que você tem um imóvel, e esse imóvel, ele não está registrado no seu nome. Nós falamos na aula passada a possibilidade de entrar com uma adjudicação compulsória, se você tem o contrato de compra e venda, se você tem a prova de quitação, se não existe cláusula de arrependimento, se só o vendedor não quer passar para o seu nome. E hoje nós vamos falar também de você poder regularizar esse imóvel através da ação de uso capião. No nosso ordenamento jurídico, nós temos mais de 36 possibilidades de ação de uso capião. Sendo que as principais que serão tratadas hoje são 5.
previstas lá no nosso Código Civil, que é o uso capião extraordinário, o uso capião ordinário, o uso capião familiar, o uso capião rural e o uso capião urbano, especial rural e especial urbano. Eu percebo que tem, assim, muitas dúvidas, né? Tem gente que fica, professora, é verdade que só pode fazer uso capião de imóvel de até 250 metros quadrados? Né? Então, essa é uma das possibilidades, o capião urbano, enfim, mas não necessariamente que só possa fazer uso capião, né, de imóvel de 250 metros quadrados. Enfim, então, a ideia é que hoje a gente possa desmistificar um pouco mais esse instituto, né, para que a gente consiga se aprofundar com relação a isso e saber das possibilidades das principais. Como eu disse, existem mais de 36 tipos previstos na nossa legislação de uso capião. Nós vamos trabalhar hoje os 5 principais que estão previstos lá no nosso Código Civil e que, de uma certa forma, são os mais usuais, né? Os que as pessoas mais se apropriam para regularizar o seu imóvel. Quais que são as formas de aquisição da propriedade? Lembrando que nós vimos na aula anterior, dono é quem registra, ou seja, que registra a escritura pública, averba esse título na matrícula do imóvel. Então, para você ser considerado proprietário, você tem que ter uma matrícula deste imóvel com o seu nome no cartório competente. E existem 2 formas de você possuir isso. Uma que são as formas originárias, em que é aberta uma nova matrícula, se esquece, né? Não se leva em consideração aquilo que já se existiu com relação a esse imóvel, né? Muitas vezes nem se tem uma matrícula já desse imóvel, é necessário abrir ela, então ela é a primeira, né? Ela é feita de uma forma originária, isso aí vão ter as consequências jurídicas. E a outra são as formas derivadas, né, que são os registros subsequentes de títulos hereditários, muitas vezes. Então, quando você registra lá um formal de partilha numa matrícula, então é uma forma de aquisição derivada. Por quê? Porque teve o sucessor, né? Eu sou o sucessor, no caso do meu pai, da minha mãe. Então, são formas derivadas. Compra e venda, registro do título, forma derivada. Ou seja, teve toda uma cadência de compradores, vendedores, enfim. E o originário, né? Existem 2 formas dentro do originário, que é a ascensão, que são as ilhas, aluvião, avulsão, alvéolo abandonado, plantações e construções, e a ação de uso capião, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, essas são as formas de aquisição de propriedade, tá? Do ponto de vista prático, a distinção entre as formas originárias e derivadas, ela acaba sendo importante, né? Por quê? Porque a originária é a pessoa que adquire a propriedade e o faz sem que tenha características anteriores. E didaticamente pode-se afirmar que a propriedade ela vai começar do zero, inclusive com relação a tributos, né? Na prática, é interessante pontuar com essa distinção, influencia nessa questão tributária. Se a propriedade é adquirida de forma originária, caso da uso capião, o novo proprietário não é responsável pelos tributos que recaem sobre o imóvel. Então, essa foi a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal em famoso julgado da lavra do então ministro Jaci Falcão, em 30 de agosto de 1984. Já na época se dizia que o uso capião ele é de aquisição originária, não tendo que eles necessariamente pagar o IPTU. O que muitas vezes acontece é que as pessoas elas pagam o IPTU mostrando que tem a propriedade desse bem, tá?
Pessoal, agora eu quero começar com o primeiro uso capião previsto no nosso Código Civil, que está lá no artigo 1238. Então, eu vou ler o artigo e depois eu vou separar e comentar quais são os requisitos necessários para você conseguir adquirir a propriedade através da posse. Chama-se uso capião extraordinário. E assim, pessoal, tem uma coisa que eu vou falar agora, né, o nome desses uso capião. E é muito importante, eu imagino que tenham alguns advogados, alguns profissionais da área jurídica me assistindo, que escrevam na peça qual que é o tipo do uso capião que a pessoa está pedindo naquele momento. Por quê? Porque como nós temos mais de 36 usucapiões previstos na nossa legislação, então quando você já denomina qual que é o tipo de usucapião, você já tem ali quais são os requisitos legais necessários. Enfim, a legislação em muitos casos não denomina, mas a doutrina denomina. Então, nesse caso aqui, nós estaremos falando do usucapião extraordinário. E ele fala lá no seu artigo 1238 que eu vou ler o artigo e eu acho importante depois a gente fazer uma relação e uma análise de todos esses requisitos com relação que são necessários para você conseguir a propriedade. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registros de imóveis. Então, parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo reduz-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Vamos lá. Então, quais são os requisitos que o artigo 1238 destaca como importantes para você entrar com uma ação de usucapião extraordinário? Primeiro deles, 15 anos. 15 anos de posse, né? Mansa e pacífica, sem interrupção, nem oposição. Ou seja, não pode ser 5 anos, aí depois teve uma outra pessoa lá que morou lá e ele abandonou e depois voltou. Não, tem que ser 15 anos corridos, sem interrupção e de forma mansa e pacífica, né? Possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título, de boa-fé. Ou seja, é uma posse que você não vai precisar comprovar o título que você comprou, né? Uma compra e venda, por exemplo, né? Você não precisa comprovar isso na posse, podendo requerer ao juiz, então, que assim o declare por sentença. Essa forma de aquisição de propriedade é uma das mais longas, né? Por quê? Porque são 15 anos de forma pacífica, mansa, sem justo título. Ou seja, nesse caso, você não precisa do justo título e, inclusive, gente, sem a própria boa-fé. Aqui acontece muito, às vezes, das pessoas adquirirem a posse injustamente, que está lá dentro dos casos dos clandestinos, enfim, violenta. Mas se o proprietário não tomou nenhum tipo de medida, como a gente já estudou, essa posse ela pode ser convalidada. E aí, se decorrer esse prazo do uso capião, a pessoa, inclusive, pode adquirir a propriedade. Por isso que é tão importante também o proprietário tomar uma medida no caso de não concordar com esse tipo de situação. Por quê? Porque nós temos aqui uma possibilidade da pessoa que, se ter 15 anos dessa posse, né, ela poderá sim ser uma pessoa que adquire a propriedade através da ação de uso capião. E, inclusive, gente, né, bastante interessante,
Porque ele fala que essa posse ela pode ser reduzida para 10 anos, o artigo, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Ou seja, se a pessoa morar nesse imóvel, né, ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, devidamente comprovado nos autos, essa posse, né, esse uso capião, ele pode ser reduzido por 10 anos. Então, está aqui, né, uma possibilidade, inclusive, de transformar aí uma posse, muitas vezes que a pessoa não tem justo título, né, que no início não se teve nem a questão da posse justa, né, e em uma propriedade que é a questão do uso capião extraordinário. Quem que tem a legitimidade de interpor essa ação? Seria o próprio interessado. E aí tem uma pergunta bastante comum, e muitas vezes isso aí também acontece, o prazo de 10 ou 15 anos, ele pode ser complementado no decorrer do processo? Então, digamos que para completar 15 anos, faltavam 3, e a pessoa resolveu entrar com uma ação judicial, sabendo que ia demorar, né, um tempo para complementar esse prazo no decorrer do processo. Conselho da Justiça Federal do enunciado 796, aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil. O prazo na ação de uso capião pode ser complementado, sim, no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor. Ou seja, se a pessoa ficou enrolando, né, ou tiver algum tipo de má-fé no processo, aí você acaba não podendo aproveitar esse prazo. Pessoal, olha que interessante aqui, ó. E se tiver má-fé, o que ela fala? Apelação uso capião extraordinária. Alegação da falta de preenchimento dos requisitos à aquisição do imóvel por uso capião na modalidade extraordinária. Inépcia da inicial e falta de boa-fé da requerente. Descabimento. Requisitos legais da uso capião extraordinária preenchidos. Robusto conjunto probatório, documental, pericial e testemunhal. Lapso temporal da posse, mais de 15 anos de posse exclusiva da autora. Então, posse ad uso capione, demonstrada, né? Que é aquela posse com ânimos de domini, que eu, inclusive, até falei na primeira aula, que é quando a pessoa ela tem a alma de dono. Então, a pessoa ela investe no imóvel, a pessoa faz benfeitorias, a pessoa melhora ele, né? Então, essa posse aqui restou demonstrada nessa decisão, de forma ininterrupta e sem oposição, tornando razoável e justa a procedência da ação de uso capião. Enfim, nesse caso, então, se teve demonstrado aí, independente, né, da boa-fé do requerente, e foi concedida o uso capião extraordinário. Tem uma pergunta muito comum que me fazem também no meu dia a dia, que está relacionada à seguinte situação. Irmãos, morrem o pai e a mãe, e fica um irmão morando na casa, né? Não é feito inventário, não é feito nada, fica aquele único irmão morando na casa. E aí os outros irmãos começam a perguntar se eles não tomarem medidas nenhumas, eles podem perder a casa. Então, pode, cuidado, né? Dependendo das circunstâncias, se você não fizer nada, se você, né, abandonar, enfim, esse imóvel e somente aquele irmão ficar na posse da casa, dependendo das circunstâncias, será possível, inclusive, ele fazer algum tipo de uso capião. Então, tem uma decisão bastante interessante, né, com relação a isso, RESP 668.131, ministro Luiz Felipe Salomão, ele fala que direito civil, recurso especial, ação de uso capião extraordinária, pré-questionamento, ausência, súmula 282, STF, herdeira, imóvel, objeto de herança, possibilidade de uso capião por condomínio se houver posse exclusiva. Então, o propósito recursal é definir acerca da possibilidade do uso capião de imóvel, objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros.
A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impedem o conhecimento do recurso especial. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio para o indivíduo sobre o acervo hereditário, regendo o seu direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio. O condomínio tem legitimidade para usufruir em nome próprio, desde que exerça o direito por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao uso capião, bem como tenha sido exercido posse exclusiva com efetivo ânimos domine pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. Então, não houve aqui a oposição dos proprietários. Sob essa ótica, tem sim, assim que é possível, a recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor do seu irmão, o outro herdeiro condômino, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração do uso capião extraordinário previsto no artigo 1238 do nosso Código Civil, aqui no caso, lapso temporal de 15 anos. Então, né, a ministra Nancy Andrighi, é um RESP 1631859, São Paulo, do ano de 2018, fez essa ponderação sobre essa possibilidade que tem o irmão de perder o bem se ele não tomar nenhuma medida com relação a esse patrimônio. Portanto, cuidado, né? Tem pessoas que me perguntam muito com relação a isso. Então, quando a gente fala aí de planejamento sucessório, de sucessão, é muito importante aí que há uma conciliação, você ter um profissional que consiga, num primeiro momento, tentar uma conciliação, eu acredito, entre os herdeiros, mas uma vez que isso não for certo, saber qual que é a medida jurídica cabível, né, para que você não tenha nenhuma pretensão prescrita, nenhum direito prescrito, enfim. Então, isso é muito importante você fazer. Tem um artigo até bastante interessante, continuando o assunto, né, da questão do uso capião extraordinário e outros meios, mas que é a questão da soma das posses. Então, mudando um pouco o assunto. Por exemplo, eu até tenho um caso meu assim, que o pai morou na casa durante 20 anos. E durante 20 anos a casa estava irregular, ou seja, quando ele comprou a casa, ele não conseguiu regularizar. Além dele não ter feito a escritura pública, era necessário, na época, fazer uma matrícula individual daquele terreno. Por quê? Porque a matrícula, né, o terreno, ele ficava dentro do matrícula-mãe. Mas, enfim, ele não quis regularizar, porque ele não quis gastar. E aí ele morreu e agora está o filho, faz 2 anos. Pergunto, pode-se somar para fins de uso capião a posse do pai juntamente com o filho? Sim, contanto que ambas, né, sejam mansas e pacíficas, né? É o que diz o artigo 1243 do nosso Código de Processo Civil. Então, ele fala lá, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, artigo 1207, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, neste caso, que tenha justo título, e nos casos do artigo 1242, que é o caso de uso capião ordinária, que tenha justo título e boa-fé. Então, isso é de extrema importância para que, no caso de uso capião ordinária, você consiga somar as posses. Tá? Então, respondida a pergunta, é possível sim, assim como é a questão dos herdeiros, também é possível somar-se as posses se você comprou essa posse de uma outra pessoa. Ou seja, digamos que
o Zezinho lá tem um terreno, mas esse terreno está irregular, ele vai ter que ser desmembrado de uma matrícula mãe, ele ainda não conseguiu fazer essa regularização. Como eu já disse, o brabo de não conseguir fazer a regularização, o que que é? É que esse terreno muitas vezes não, esse terreno não é possível você financiar. Esse terreno geralmente perde de 20% a 30% com relação ao seu valor de mercado. Enfim, mas ele quer vender. E ele vai lá e vende para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é uma pessoa que vai pensar assim, eu vou regularizar isso aqui, vou gastar um pouquinho, né? Vou gastar com advogado, vou gastar com engenheiro ambiental, vou gastar, mas eu vou com impostos, eu vou regularizar e eu vou, digamos assim, fazer com que esse terreno vá valer mais. Por quê? Porque ele está regularizado. Então, essa é a terceira pessoa. E ele pode somar para fins de uso capião as posses, no caso ele até vai ter um justo título, porque ele vai comprar, né, um contrato de compra e venda, possivelmente, e ele quer saber se ele pode somar, né, o Zezinho, o Joãozinho foi lá, comprou do Zezinho, pensou, eu vou regularizar isso para poder vender num preço maior. Ele quer saber se ele pode somar as posses do Zezinho, né? Então, o Zezinho que já estava lá há 12, 13 anos, ele ficou mais 2, né? Quer saber se pode entrar com uma ação aí de uso capião extraordinária. Pode. Então, também é uma situação bastante comum, né? Lembrando, gente, que tem muita gente que faz isso, tá? Tem muitas pessoas que, inclusive por ter conhecimento da lei, elas acabam se apropriando desse conhecimento e regularizando muitos imóveis, sabem o que vão fazer, e aí, com certeza, esse imóvel ele acaba valendo mais. E inclusive, ele é possível de você financiar. Já vi pessoas agora, né? Infelizmente, teve um cliente que acabou de vender uma casa, perdeu de vender uma casa, por quê? Porque o imóvel não estava regularizado, e aí não tinha como o comprador financiar. Como que ele vai financiar a casa? E nós estávamos falando aí de uma casa de cerca de 2 milhões. Então, precisaria de um financiamento a pessoa que fosse comprar. E aí, infelizmente, ele não pôde conceder e não conseguiu vender. Então, me procurou justamente para que a gente possa regularizar e oferecer melhores condições para as pessoas que vão comprar e, inclusive, melhorar o preço da sua casa, né? Tem uma questão aqui também que tem muitas pessoas que me perguntam se é possível, que é a questão das empresas. Se as empresas elas podem entrar com uma ação de uso capião, sim, contanto, claro, que elas estejam na posse do bem, mas sim elas podem entrar com um pedido de uso capião, não precisa ser necessariamente só uma pessoa física. Pessoal, agora vamos para outra modalidade de uso capião, que é o uso capião rural especial, previsto lá no artigo 1239 do nosso Código Civil, que determina que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, quais são os requisitos do uso capião rural especial? Primeiro, ocupante que não seja proprietário de imóvel rural ou urbano, ou seja, não pode ter nenhum tipo de propriedade, né, nem rural, nem urbano. Essa questão aqui do uso capião especial rural, pessoal, né, a legislação ela quis incentivar, inclusive, que as pessoas elas produzissem no campo e muitas vezes transformassem terras que não eram produtivas em produtivas. Então, mas um dos requisitos aqui seria, né, não seja proprietário de outro imóvel urbano ou real.
a posse por ele exercida com animus domini, que é aquilo que nós já falamos. Animus domini é a alma do dono. A pessoa, ela vai lá, ela investe naquele imóvel, ela faz benfeitorias, né? Tendo sido de forma ininterrupta e sem oposição. De uma forma mansa, pacífica, ninguém vai lá brigar, notificar, dizer que não gostou, enfim, por 5 anos. Também tem que ter tornado produtiva com o seu trabalho ou com o de sua família, seja ele agrícola, pecuária, né, ou agroindustrial. Também tem aqui nela sua moradia habitual, nessa terra ter a sua moradia habitual, né? Porque o fim social perseguido é estimular a fixação do homem no campo. Outros 2 requisitos: não pode ser superior a 50 hectares e, além disso, essa terra não poderá ser pública. Que diz o enunciado 313 do Conselho Nacional da Justiça? Então, quando a posse ela ocorre com área superior a esses 50 hectares, você não poderá entrar com esse uso capião rural, mas sim com o uso capião ordinário ou extraordinário, conforme nós já vimos. E isso também serve para o uso capião urbana, que nós vamos aprender agora. Enfim, essa outra modalidade de uso capião rural possível no nosso Código Civil e bastante comum também no nosso dia a dia. Agora nós vamos para o artigo 1240, né, do nosso Código Civil, que vai falar sobre o uso capião urbano. Também é uma ferramenta muito usada, que fala que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá, pessoal, quais são os requisitos de um uso capião urbano? Primeira coisa, a pessoa, o imóvel não pode ser maior do que 250 metros quadrados. A pessoa, ela precisa estar na posse desse imóvel durante 5 anos, de forma ininterrupta e sem oposição, utilizando para a moradia da sua família e desde que ela não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, inclusive. Que eu quero dizer com isso? É que esse caso ele é muito comum no nosso dia a dia. Eu tenho até uma cliente muito próxima a mim, inclusive. Esse é o caso de uso capião urbano que nós conseguimos realizar. Por quê? Ela veio de Florianópolis até, foi morar na cidade de Itajaí. E ela acabou sem muitas informações. Na época, era meio menina, não tinha muito conhecimento da lei. Em vez de alugar, ela resolveu que ela iria comprar uma casa, né? Então, sem muito conhecimento mesmo, para vocês perceberem, uma pessoa extremamente esclarecida, uma pessoa que tem muito conhecimento da vida, mas sem ter conhecimento legal e de boa fé, foi lá e comprou uma casa, né, num bairro um pouco retirado lá, a cidade de Itajaí até, e a casa tá barata, né? Pô, que baita negócio essa casa, que barata, quer saber, vou comprar essa casa aqui. Foi lá e comprou. Passou-se o tempo, ela descobriu que o terreno da casa estava dentro de uma grande matrícula mãe que precisava ser desmembrada para regularizar todos os terrenos, né? No caso ali, ela fez somente um contrato de compra e venda, quitou esse contrato e pensou que era assim que se fazia para se adquirir um imóvel, né? E, além disso, né? E aí, esse problema a gente resolve, né? Ali, o problema foi que ela descobriu depois que tinha enchente naquele local. E por isso que o local ele era tão barato.
Então, esse problema aí eu não consegui resolver. Então, gente, muito importante, né? Vocês se certificarem de todas as condições, muitas vezes, que envolvem um imóvel antes de comprar. Então, nesse caso, se tinham duas situações. Uma era a questão irregular e a outra que estava relacionada ao fenômeno da natureza. Enfim, mas esse caso, ele entrava muito bem dentro dessa regra do 1240. E aí, claro, se exerceu a posse aí pelo período de 5 anos, de forma ininterrupta, sem oposição. O terreno tinha menos de 250 metros quadrados, uma moradia habitual para ela, para a família dela, né? E também não era proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. E aí foi possível, inclusive, fazer uma ação de uso capião extrajudicial. Não foi nem necessário a gente judicializar isso aí. Por quê? A gente acabou fazendo um memorial descritivo, um levantamento topográfico, ou seja, você contrata uma terceira pessoa, quer dizer, um engenheiro, né, pode ser um arquiteto, um engenheiro ambiental, enfim, um profissional que tenha essa capacitação, que vai fazer um levantamento topográfico para você e, inclusive, vai fazer além do levantamento, um memorial descritivo, que são documentos necessários para você juntar numa ação de uso capião. E aí depois é lavrado uma ata notarial, né, com os confrontantes. Então, nesse caso, não existia nenhum tipo de litígio, que às vezes acontece que o confrontante fala, não concordo, esse terreno, na verdade, aqui um pedaço é meu. Então, nesse caso, não havia, mas acontece na prática, e aí você tem que ir para o judicial. Extrajudicial não vale a pena, não dá para você fazer esse tipo de situação. Enfim, então foi um caso em que se usou aí o artigo 1240 de uma forma bastante assertiva e deu certo o uso capião, tá? Tem aqui uma decisão que eu trouxe que fala sobre a possibilidade de você fazer uso capião no caso de imóvel, uso capião urbano, sendo bens com atividade comercial. Ou seja, em vez de você morar, você utiliza aquele bem para trabalhar, aquele imóvel para trabalhar. Pergunto, é possível você se apropriar desse artigo 1240 e dos benefícios do uso capião para regularizar esse imóvel? Então, o STJ, né, tem o RESP aqui, 17.77.404, do ano 2020, né, a ministra Nancy Andrighi, que fala justamente que sim, né, a uso capião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono ou recurso do prazo de 5 anos a dimensão da área, 250 metros quadrados para modalidade individual e área superior a essa de forma coletiva. A moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, aqui ele fala, o artigo 1240 não direciona para a necessidade de destinação exclusiva residencial do bem a ser usucapido. Assim, o exercício simultâneo de pequena atividade comercial pela família domiciliada do imóvel, objeto do pleito, não inviabiliza a prescrição aquisitiva buscada. Então, nesse caso aqui, a família também exercia uma atividade simultânea de comércio, né? Não era somente habitual. E aí também foi possível se apropriar desse artigo 1240 para regularizar o imóvel. Pessoal, agora eu quero conversar com vocês sobre outra forma de uso capião, que é o uso capião familiar. Então, nós já falamos da questão extraordinária, falamos do uso capião especial rural, falamos do uso capião especial urbano, e aí nós vamos falar sobre a possibilidade do uso capião familiar, que é extremamente interessante também e dá o que falar. Vamos lá, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, esse é aquele famoso caso. Cônjuge, marido e mulher brigam e um deles, né, pode ser o marido, pode ser a mulher, sai de casa. A lei aqui, ela fala essa questão do abandono do lar. Só que esse abandono do lar, ele não pode ser somente considerado como um fato de você sair da casa. Porque, convenhamos, é algo absolutamente natural de duas pessoas que estão se separando, uma das pessoas saírem da casa. Então, não é somente você sair da casa. O requisito abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Usucapião Familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somada à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. Então, é o abandono voluntário, a pessoa ela resolveu sair de forma espontânea, né? E, inclusive, não prestou mais nenhum amparo material para aquela família. Deixou a família completamente desamparada, a pessoa não paga pensão, simplesmente sumiu do mapa. E aí, nesses casos, né, que uma vez que você consiga configurar essa questão do abandono do lar, que é um pouco complicado, que exige mais provas, como eu disse, não é só sair de casa, você consegue sim fazer e se apropriar de uma ação de usucapião prevista lá no artigo 1240-A, né, relacionado ao usucapião familiar, ou seja, o cônjuge que permanecer na casa durante 2 anos, requisitos ininterrupto e sem oposição, posse direta com exclusividade, o imóvel com até 250 metros quadrados. E aqui, ó, posse direta com exclusividade, gente, não pode alugar esse imóvel, entende? A pessoa tem que ficar morando lá, isso é interessante, tá? Propriedade dividida com o ex-cônjuge que abandonou o lar, moradia sul da sua família e não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, preenchidos esses requisitos e mais a questão voluntária do abandono do lar do cônjuge, é possível, então, você ajuizar aqui uma ação de usucapião familiar para regularizar essa situação. Enfim, pessoal. E, por fim, nós temos o último instituto, que é o usucapião ordinário, né? A usucapião ordinária, que está previsto lá no artigo 1242 do nosso Código Civil, que fala que adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Aqui, a diferença para o extraordinário é que aqui se tem justo título e boa-fé. Então, no extraordinário, isso não era necessário. E no extraordinário, para você reduzir para 10 anos, era necessário a pessoa ter a moradia habitual ou explorar economicamente, né, ou algum tipo de atividade naquele local. E aqui, isso aqui não é necessário, mas é necessário justo título e boa-fé, né? Só que a posse, logicamente, para ambos é igual. É o quê? É aquela posse contínua, incontestável, mansa, pacífica. E o parágrafo único, ele determina também que será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente desde que os possuidores neles tiverem estabelecida sua moradia ou realizado investimentos de interesse social ou econômico, tá? Então, pode ser reduzido para 5 anos no caso de ter um formal de partilha que foi cancelado por conta de vícios, uma escritura pública de cancelamento, uma carta de arrematação que foi cancelado, né? E contanto também que os possuidores neles estiverem estabelecida sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Gente, para terminar aqui, né, eu quero ler aqui o artigo 1241,
que fala que poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade. O que é isso? Então, a uso capião ela é uma ação de natureza declaratória, né, que vai constituir aí um direito para a pessoa ir lá registrar essa sentença no sentido de conceder a propriedade, né? A declaração obtida na forma desse artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Enfim, tem algumas dúvidas até bastante interessantes que às vezes as pessoas também fazem, né? Quando que eu entro com uma ação de uso capião extrajudicial e quando que eu entro com a judicial? Então, até eu tive um caso bastante interessantíssimo que envolvia herdeiros. Então, é aquele caso que eu me referi, que o pai estava na posse do imóvel, ele faleceu, e aí o filho entrou na posse desse imóvel. Só que tinham vários, são mais de 10 filhos, né? Era um caso de herança. E eu lembro que eu conversei muito, porque tinha algumas nuances no caso em que o próprio tabelião me orientou que eu fizesse isso por meio judicial, sob pena de nós perdermos tempo e não ser aprovado lá no cartório de registro de imóveis. Enfim, é importante se conversar com o tabelião. E nos casos que tem menor, nesse caso tinha menor também, nos casos que se tem vários herdeiros, nos casos que se tem litígio com confrontante, são casos, então, que são necessários você entrar aí com uma ação judicial ao invés de tentar a forma extrajudicial. Pessoal, vamos para o quiz? São requisitos de uma uso capião especial urbana: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire-lhe o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Letra B. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 10 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Letra C. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquir-lhe-á o domínio, independentemente de ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Pessoal, letra A, previsão lá no artigo 1240 do nosso Código Civil, conforme nós vimos no decorrer da aula. Então, uso capião especial urbano, os requisitos são área urbana até 250 metros quadrados, 5 anos ininterruptamente, sem oposição para moradia da sua família ou moradia sua, vai adquirir-lhe o domínio, desde que o proprietário não seja dono de outro imóvel urbano ou rural. Vamos para a próxima questão. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquir-lhe-á a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestamente com justo título e boa-fé ou possuir por 10 anos. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, dependendo da situação, com justo título e de boa-fé. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente 1 e 2 estão corretas. Letra B. Nenhuma alternativa está correta. Letra C. Todas as alternativas estão corretas.
Letra D, somente 1 e 3 estão corretas? Letra C, todas as alternativas estão corretas. Perfeito. No inciso 1, nós temos a configuração do uso capião extraordinário, previsto lá no artigo 1238 do nosso Código Civil. No inciso 2, nós temos a configuração do uso capião ordinário, que foi o último que nós vimos agora no decorrer da aula. E, por fim, a questão da soma das posses prevista lá no artigo 1243 do nosso Código Civil. Então, todas as respostas estão corretas. Vamos para a terceira pergunta. Assinale a alternativa falsa. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Letra B. São requisitos da uso capião extraordinária. Posse por 15 anos, sem interrupção nem oposição, independente de título e boa-fé, estabelecer no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo. Letra C. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptamente sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Vamos à resposta? Letra B. Pessoal, a alternativa considerou como resposta errada a letra B, por quê? Ali fala que os requisitos da uso capião extraordinária são posse por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, independente de título e boa-fé. Mas no caso da pessoa estabelecer no seu imóvel uma moradia habitual ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, você vai entrar dentro do parágrafo único, que daí vai se reduzir para 10 anos esse prazo. Então, é um trocadilho ali que a pessoa que formulou a pergunta fez, e nós temos que estar bastante ligados muitas vezes com relação a isso, tá? Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês. Fica também o meu Instagram, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @advogada_Larissa Kummel, Kummel. Eu sempre dou bastante dicas com relação a direito imobiliário, enfim, fico também à disposição de você, se você quiser tirar dúvidas comigo referentes a esses assuntos que nós estamos tratando aqui no curso Direito Imobiliário na Prática. Não perca, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre os direitos reais, vamos falar sobre usufruto, doação, uso, habitação, direito de laje, enfim, um abraço bem grande para você, fique com Deus e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.